Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando a semana, tá começando o seu AB1 dessa segunda-feira, dia 20 de abril, e vamos às informações. Nessa edição, a gente vai falar sobre as investigações do incêndio que aconteceu em uma empresa de ônibus aqui em Caruaru nesse fim de semana. Olha aí as imagens. A garagem fica no Distrito Industrial. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu 6 ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros. Apesar dessa destruição, ninguém ficou ferido. Ainda bem, não é? Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Gessé Ascioli e Aline Mello. Fábio vai trazer os principais assuntos que estão no nosso portal. O que teremos nessa segunda-feira, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 de começo de semana. E um dos principais assuntos que a gente tem aqui hoje é uma matéria com atualizações sobre o caso do homem que invadiu, que na verdade que interrompeu um júri que estava acontecendo no sertão pernambucano e acabou atirando contra um homem que teria assassinado o pai dele. Esse caso a gente noticiou aqui no G1 em abril de 2024. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança do Fórum de São José do Belmonte em novembro de 2023, quando essas imagens começaram a repercutir. E a atualização que a gente traz é que o réu, o Cristiano Alves de Terto, o homem que efetuou os disparos, ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso, Almir. Combinado, viu, Fábio? Gessé vai trazer informações atualizadas sobre esse processo de desativação da barragem do Cipó, aqui em Caruaru. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a gente vai falar como é que está a atual situação, Os trabalhos de descomissionamento da barragem começaram na semana passada e já avançaram bastante. Daqui a pouco a gente atualiza de como está o atual momento dessa retirada da água aqui da barragem da Vila Cipó, com total segurança, inclusive. A gente traz mais detalhes daqui a pouco. Tá certo, Gessé. A Aline vai falar sobre o calendário escolar, porque várias escolas particulares aqui de Pernambuco decidiram imprensar essa segunda-feira por conta do feriado de amanhã. Não é isso, Aline? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa é uma prática comum quando tem feriados no meio da semana, mas será que as escolas precisam seguir algumas regras para fazer isso? Será que é necessário, por exemplo, repor as aulas quando elas emendam no feriado? É isso que a gente vai entender já já com um especialista. Daqui a pouco a gente volta para tirar essas e outras dúvidas, Almir. Muito bem, Aline. Turma, estamos juntos nesse AB1. E os problemas na rede de esgotamento sanitário continuam preocupando a população aqui de Caruaru, hein? A nossa equipe atendeu a um chamado dos moradores do Salgado. Por lá, a situação também é muito ruim. Todo mundo está exposto a vários problemas de saúde por conta desse cenário aí. A gente vai trazer os detalhes no seu AB1, claro. Joel Almeida e Leonardo Costa também estão com a gente. Nessa segunda-feira, as agências do trabalho e a Casa do Trabalhador estão fechadas por conta do feriado dessa terça-feira. Mas a gente vai falar sobre os direitos do trabalhador em relação aos atrasos no pagamento do salário. O que diz a lei sobre esse assunto, hein? Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. A gente vai falar sobre esse direito relacionado ao salário. Isso porque a gente trabalha o mês inteiro e aí no dia de receber muita gente não recebe. O que é que diz a lei em relação a isso? Será que a empresa, quando faz isso de forma recorrente, pode ter alguma punição e o trabalhador algum benefício, como o salário corrigido? Daqui a pouco uma especialista, uma advogada vai responder tudo para a gente aqui no AB1. Almir. Tá certo, Joel. Leonardo vai falar sobre uma visita técnica que foi realizada ao aeroporto de Garanhuns com a presença do ministro de Portos e Aeroportos. Não é isso, Léo? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, início de semana. Essa visita aconteceu ontem e com muita expectativa. O investimento é de mais de 22 milhões de reais e agora a nova concessionária tem até 90 dias para assumir o aeroporto e até 3 anos para concluir as obras. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Almir. Muito bem, Leonardo e Joel, estamos juntos nessa edição também. E aqui no AB1, a gente também vai falar sobre a falta de cuidado com a história da literatura brasileira, porque a casa em que viveu a escritora Clarice Lispector, aqui em Pernambuco, no Recife, infelizmente está esquecida.
Mas um projeto para restaurar essa casa e preservar a memória da escritora está pronto e precisa de recursos para ser colocado em prática. E hoje tem a B Esporte com notícia boa sobre os times da nossa região, não é isso? Matheus Antunes, bom dia para você. Bom dia, Almi. Boa demais, viu? Pela Série D do Brasileiro, nossos times se deram muito bem. Maguari jogou em Bonito e venceu o time do Laguna por 2-0 e assumiu a liderança do grupo. Já o Central saiu atrás do placar para o Souza, mas conseguiu virar o jogo no segundo tempo e garantiu a primeira vitória na competição. A gente conta tudo daqui a pouco, Almi. Muito bem, Matheus Antunes, está combinado. Tudo isso e muito mais no seu AB1, que já começou. Então vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Do lado tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. Ainda há pouco estava chovendo, chovendo forte aqui no bairro Pinheirópolis, onde fica a sede do Grupo Asa Branca. Você vê aí, ó, gotas de chuva na lente da nossa câmera que fica lá no alto do Monte do Bom Jesus também. E a cidade ao fundo, ó. É esse o cenário ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, com muitas nuvens e com possibilidade de chuvas isoladas. E à noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora, a temperatura está marcando 28 graus e a mínima deve ficar ali na casa dos 21. Então a gente volta a falar sobre a obra de extinção da barragem do Cipó, aqui em Caruaru. O trabalho de esvaziamento e demolição do paredão completou uma semana, mas no meio desse processo técnico existe o drama humano. Famílias que perderam as casas. Gessé Acioli chega ao vivo e traz essas atualizações. Por exemplo, como é que está o nível da água e o que dizem essas famílias que estão no pé do paredão. Hein, Gessé? Oi, Almi, a gente volta a falar aqui direto da barragem da Vila Cipó, né? Nesse momento cai uma chuvinha aqui, a gente está vendo aí imagens, né? Nesse momento o Adelso Siqueira está mostrando, do trabalho que já iniciou desde a semana passada. Como você bem disse, tem o fator humano, né? Muita gente aí ao longo dos últimos dias estiveram aqui, houve protesto, né? Com a decisão aí avaliada pelo Ministério Público, depois do pedido da Prefeitura para esvaziamento da barragem, automaticamente a destruição do paredão e o descomissionamento, que é todo esse processo que faz parte da extinção da barragem que foi construída há cerca de 6 décadas. Você está vendo aí esse trecho, né, que está aparecendo na sua imagem, é exatamente o ponto onde a água passa quando a barragem está cheia, ou seja, o vertedouro. E aí havia riscos desse rompimento, né, de parte desse paredão, porque é uma barragem com todo esse tempo que não existiu nenhum tipo de serviço de manutenção. E automaticamente, muita gente morando aqui ao lado, fica aquela preocupação, principalmente porque a barragem passou a receber também, segundo a própria prefeitura, dejetos, né, sanitários que acabaram sendo jogados aqui dentro por falta de um saneamento básico adequado. Em relação ao serviço que começou semana passada, uma bomba, né, de sucção foi instalada à margem aqui da barragem, próximo ao paredão, em um outro setor mais ao meio da barragem. E aí, com a ajuda de canos, foi feita uma perfuração ali num trecho para que haja a transposição da água que está na barragem para o curso natural do rio, que vai seguir, né, sentido a margem da BR-232, que fica a cerca de 500 metros de onde a gente está aqui. Então, segundo a própria prefeitura, a parte de engenharia que está tomando conta dessa obra, cerca de metade da água que havia aqui na barragem já foi retirada e o volume continua sendo, né, transpassado para o outro lado do paredão. Mais cedo a gente teve por aqui e tem imagens de que mais uma bomba está sendo instalada para que esse volume de água ele continue ainda maior, para que essa água seja, né, esvaziada o mais rápido possível. A expectativa é cerca de 15 a 17 dias, se não houver nenhum tipo de intercorrência. Segundo a parte de engenharia, há um risco de, como está chovendo, esse tempo, esse prazo, ele aumente um pouquinho porque a água vai acumulando, né, água de outros setores que vem para cá. Então, naturalmente, isso vai acontecendo com que a água vá acumulando e o trabalho fique um pouco mais, né, complicado. Mas a gente segue, né, mostrando e atualizando todo o tempo
que for preciso aqui para entender. Inclusive, a parte de engenharia informou que está sendo acompanhado por parte da Defesa Civil para que haja segurança para quem está à margem dessa água que vai escorrendo ao longo desse trecho do rio até encontrar o rio Ipojuca mais à frente. Almir. Gessé, muito obrigado pelas informações. A gente está vendo aí, além das imagens da barragem, que está sendo desativada, muita chuva. Gessé está acompanhando lá em loco, não é muito perto, para explicar para a gente esse processo de desativação, não é? Muito obrigado pelas informações, Gessé. Bom trabalho para você. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, a gente também vai conversar a respeito desse assunto. A gente vai falar com a promotora de Meio Ambiente e Urbanismo, Jeane Bezerra. A gente vai falar sobre essa situação da barragem do Cipó aqui em Caruaru. Lembrando que o Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. Não esquece. E a Polícia Civil investiga o que teria provocado o incêndio que atingiu a garagem de uma empresa de ônibus aqui em Caruaru. Isso aí, pessoal, aconteceu na noite do último sábado, hein? Essa garagem fica no Distrito Industrial. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente e destruiu 6 ônibus. As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas durante cerca de 1h30. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. E agora vamos aos destaques do G1. Fábio Gomes está chegando ao vivo com a gente. Fábio, conte quais são os principais assuntos dessa segunda-feira. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 de começo de semana. E um dos principais destaques de hoje, que eu já adiantei agora há pouco, é em relação àquele crime que aconteceu no Fórum de São José do Belmonte. A gente tem, inclusive, imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas na época do crime. O Cristiano Alves Terto, esse homem que se levanta nesse momento e se dirige até o centro do Fórum e efetua diversos disparos contra o homem que estava sendo julgado naquele momento. Esse homem é identificado como Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura. A informação que a gente tem de atualização divulgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco hoje é que o Cristiano Alves Terto ele foi absolvido da condenação da tentativa de homicídio. Esse crime aconteceu em novembro de 2023. A gente tem essas imagens de câmeras de segurança que repercutiram bastante na época, que mostram esse momento em que o homem efetua pelo menos 6 disparos contra o réu e também faz algumas agressões físicas contra ele. Esse homem sobreviveu a esse atentado, ele foi encaminhado a um hospital e o Tribunal de Justiça de Pernambuco até o momento não divulgou nenhuma informação a respeito do Francisco Cleidivaldo. A gente tem também informações a respeito do que motivou esse crime. Na época, o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que o Cristiano tentou matar o Francisco para vingar a morte do próprio pai, que foi assassinado após uma discussão por causa de um burro que havia fugido de uma propriedade da zona rural. O júri que absolveu o Cristiano aconteceu no último dia 10 de abril, na 3ª vara do júri da capital, no Recife, capital pernambucana. O Cristiano Alves Terto ele foi absolvido pelo Conselho de Sentença em relação à tentativa de homicídio e, como eu adiantei agora há pouco, até a última atualização da nossa reportagem, o TJPE não divulgou informações sobre o Francisco Cleidivaldo. No G1 a gente tem várias matérias que nós acompanhamos a respeito desse caso, inclusive outras sentenças do Tribunal de Justiça de Pernambuco que envolviam o Francisco. Para conferir mais detalhes sobre esse assunto, é só acompanhar o G1, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. No G1 também tem informações a respeito de luto no setor empresarial, não é? Exatamente, Almir. Luto no setor empresarial aqui no interior de Pernambuco. O Fernando Costa, empresário, diretor e presidente da Luzarte aqui de Caruaru, morreu nesse domingo aos 66 anos. Essa informação foi divulgada nas redes sociais da empresa e também por familiares. A causa da morte não foi informada até a última atualização da nossa reportagem. O Fernando ele nasceu no Recife em dezembro de 1959 e construiu uma trajetória de sucesso no setor industrial aqui no interior de Pernambuco. O velório está marcado, o sepultamento está marcado para acontecer às 4 horas da tarde de hoje no cemitério Parque dos Arcos, no bairro Universitário, aqui em Caruaru. O Fernando Costa ele também foi responsável por importantes avanços estratégicos, como, por exemplo, a entrada do segmento de louças sanitárias, consolidando a marca Luzarte no mercado brasileiro. Essa marca ela é conhecida nacionalmente e, esse caso, deixou o Caruaru todo como luto. A Câmara de Dirigentes de Lojistas, a CDL Caruaru, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Fernando Costa, informando que, nesse momento de dor, ela se solidariza com os familiares e amigos, desejando conforto e força para superar essa perda, Almir. Então, Fábio, muito obrigado pelos destaques do G1 nesse primeiro momento aqui no AB1 e a gente volta a se encontrar no decorrer dessa edição, não é? É sim, Almir. Até já. Muito obrigado, Fábio.
Vamos até o Agreste Meridional agora. A gente vai ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí, imagens ao vivo. Por lá o dia deve seguir assim, com muitas nuvens, não é? Com chuva também à tarde e à noite. A temperatura nesse instante está marcando 26 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19 na Cidade das Flores. E olha só, pessoal, nesse domingo, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, realizou uma visita técnica ao aeroporto de Garanhuns. Leonardo Costa está chegando ao vivo, ele inclusive acompanhou esse momento de perto, né, Léo? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, início de semana com boas notícias. O ministro chegou ontem aqui por volta das 10 horas da manhã e a visita durou cerca de 2 horas. Ele, a equipe do Ministério e também a equipe da Prefeitura de Garanhuns visitaram aí as dependências do aeroporto de Garanhuns, que recebe nessa primeira fase do Ampliar, que é um programa do governo federal para melhorar os aeroportos regionais, cerca de 22 milhões de reais. Serra Talhada também vai receber um recurso que é de 40 milhões de reais. Aqui em Garanhuns, por exemplo, esse recurso será usado na construção da Reza, que é a implantação de uma área de segurança justamente para receber jatos maiores. Também tem aumento de capacidade e modernização geral. Além disso, tem a mudança de comando, porque nesse primeiro momento do Ampliar, 12 aeroportos vão ser assumidos aí pela GRU Airport. Eu acompanhei tudo, vamos ver na reportagem. 62 milhões e 600 mil reais. O dinheiro está garantido pelo Ampliar, programa federal que faz parcerias com a iniciativa privada para modernizar aeroportos. Do total, 40 milhões e meio vão para a Serra Talhada e 22 milhões e 100 mil para Garanhuns. O programa Ampliar é um programa de investimentos privados nos aeroportos regionais. O presidente Lula sempre teve a preocupação que a infraestrutura chegasse para todas as regiões do Brasil, o país continental, que muitas vezes privilegiou a infraestrutura nas grandes cidades. E a orientação do presidente é que a gente possa levar a infraestrutura de aeroportos para as diversas regiões, privilegiando Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Amazônia Legal e, naturalmente, as regiões sul e sudeste do Brasil. Em Pernambuco, nós anunciamos ontem em Serra Talhada e em Araripina um conjunto de 60 milhões para aqueles dois aeroportos e hoje, aqui ao lado do prefeito Sivaldo, anunciando o investimento de 20 milhões no aeroporto de Garanhuns, com requalificação do terminal, com ampliação de pátio, com instrumentos de navegação, para que Garanhuns esteja preparada para o crescimento da aviação no Brasil. Uma das grandes novidades em Garanhuns vai ser a Reza, uma área de segurança obrigatória no final da pista. Sem ela, jatos maiores não podem pousar. Hoje o aeroporto só recebe aviões pequenos com 9 assentos. Com a reforma, a meta é receber aeronaves de até 70 lugares. O prazo limite para a entrega desses investimentos é 36 meses. Então vai precisar preparar projeto, obra e deixar tudo pronto aqui para a cidade de Garanhuns poder receber mais turistas, poder receber mais investimentos, poder receber mais aviação executiva e gerar oportunidade para o povo de Garanhuns e de toda a região do Agreste. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco aposta nesse investimento para integrar as regiões e fortalecer a economia local. Com Serra Talhada a gente fez um investimento em convênio com o governo federal, entregamos à população de Serra Talhada um aeroporto hoje que garante, a locomoção de muitas pessoas que vão à Serra Talhada, que vão à região metropolitana, a outras regiões do estado como Araripina por meio de conexão, e Garanhuns em que a gente vem fazendo uma manutenção, uma gestão muito de perto desse aeroporto que já é consolidado há bastante tempo e a gente vem dando garantia para que o povo pernambucano possa ter seus aeroportos em pleno funcionamento. Com Ampliar, a gente espera que agora, sob um olhar do governo federal, uma concessionária privada, vai poder fazer investimentos e garantir aí para os pernambucanos esses aeroportos também com pleno cuidado. Além da verba, tem mudança no comando. Os dois terminais passam para as mãos da GRU Airport. É a mesma operadora do aeroporto de Guarulhos. O foco da concessionária é atrair novos voos e modernizar as unidades. Tudo vai melhorar, Vamos ter melhoria de pista, de pátio, de iluminação. Quem sabe, se Deus quiser, o balizamento noturno para ter voos noturnos, que é o que Garanhuns espera, e com esse voo noturno, crescimento, tanto aqui do aeroporto como a movimentação.
Quem sabe o ATR, um avião maior, dependendo também da circulação de passageiros. Então, a gente espera que tudo melhore, tanto na parte da aviação, como na parte do crescimento até da cidade de Garanhuns. O cronograma para essa transformação já está correndo nos 2 aeroportos. Em 90 dias, a nova concessionária assume a operação das unidades. A partir daí, começa o prazo para as obras de modernização que devem ser entregues em até 3 anos. Para a Prefeitura de Garanhuns, a notícia traz fôlego novo. O investimento remove um gargalo que travava o crescimento do turismo na região. Muito importante esse investimento aqui, que a gente vai começar a receber, que vai ser concluído nos próximos 3 anos, um investimento de pouco mais de 20 milhões, que vai melhorar toda a infraestrutura do aeroporto, que vai poder ter voos de aeronaves maiores e também voos noturnos. Isso vai poder melhorar cada vez mais, atrair investidores para o desenvolvimento da cidade e, claro, em se tratando dos eventos, os grandes eventos, a gente vai poder facilitar, inclusive na atração de novos artistas que têm dificuldades, às vezes, porque não conseguem vir em voos particulares para pousar aqui no horário noturno, para poder fazer o show e ir embora após o show. Então, até isso vai facilitar, a gente tem certeza que com esse investimento a gente vai poder aqui promover o desenvolvimento e facilitar dentro dos grandes eventos que a gente realiza. Com dinheiro em caixa e nova gestão, o objetivo agora é um só: encurtar as distâncias e colocar o Agreste e o Sertão na rota dos grandes destinos do país. A gente sabe que Garanhuns é a cidade dos festivais. Por exemplo, no fim deste mês tem o Viva Garanhuns, tem o Festival de Inverno, tem Cantos de Natal. E justamente com essa ampliação, melhoria no aeroporto, muito mais pessoas podem vir à cidade. A gente reforça o cronograma aí, né? A nova concessionária tem até 90 dias para assumir essa gestão e até 3 anos para concluir obras de modernização, tecnologia, segurança. Hoje, Garanhuns só recebe voos pequenos, segunda, quarta e sexta, de até 9 lugares, mas com essa ampliação pode ter voos aí de até 70 lugares, melhorando o turismo aqui na cidade, na região. Almi, volto contigo no estúdio. Informações muito importantes essas, hein, Léo? Muito obrigado pelos detalhes dessa visita técnica e a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no AB1. Muito obrigado. E vamos em frente. Você tem visto com muita frequência aqui no AB1 os problemas urbanos de Caruaru, não é? O esgotamento sanitário é uma das principais queixas. Dessa vez, a reclamação está chegando do Salgado e a nossa equipe foi até lá para ver o que é que está acontecendo. Vamos acompanhar? De cara, um problema enfrentado todos os dias. É em frente de casa, entre as ruas da Lata e a Travessa Orlando Dias, no São João da Escócia, em Caruaru, que a falta de saneamento faz esse esgoto escorrer pelo que poderia ser uma praça. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Há 15 anos atrás nem existia esgoto aqui. Há 10 anos atrás nem existia esgoto aqui. Mas hoje você vê que já tem um riacho, por falta do saneamento, por falta dos governantes, como o rapaz falou. Inclusive, como é que se faz uma pista, a calçada, e cadê o nosso saneamento? Que ninguém fala aí no nosso saneamento e nós não temos saneamento, é jogado no outro lado. Inclusive o pessoal no outro lado já estão começando a construir e agora a gente fica sem saber como vai ser. Gilvan é outro morador. Ele usou o tempo livre em casa para aterrar buracos e desníveis da rua, que também não tem calçamento. A rua está cheia de buraco, infelizmente, se a gente, morador, não se mobilizar para fazer isso, depender dos governantes, está tudo perdido. Os buracos tomando conta, quebrando os carros, e a gente tenta fazer um paliativo para poder estar amenizando essa situação, porque depender dos governantes a gente está perdido aqui no bairro. Os moradores dizem não aguentar mais o mau cheiro e a quantidade de lixo no local. Quem mora aqui diz que o caminhão de coleta não passa com frequência, o que piora a situação. Também tem a questão do lixo, que a gente já pediu aos vereadores para botar pelo menos 2 caçambas aqui para estar colocando o lixo, porque às vezes no dia do lixo o carro não passa, aí o lixo fica, aí os cachorros rasgam as bolsas, vem às vezes cavalo, rasga, aí fica dessa forma, tá entendendo? Para Josiel, problemas que poderiam ser resolvidos. Aí vocês estão vendo aí, ó, rato, barata, muriçoca, mosca, né? Tudo isso
traz várias doenças, né, várias dificuldades para a vida das pessoas, que termina até por prejudicar, né, a saúde dos moradores aqui no entorno. Vocês estão vendo ali, o morador está fazendo um paliativo ali, mas a gente sabe que aquilo ali é uma coisa somente para tapar um buraco, para amenizar a situação, mas não resolve. O que resolve aqui é calçamento e saneamento. E o poder público tem conhecimento disso aqui, há décadas, há anos já, que já foram feitas várias requisições, vários ofícios, através de vereadores, através de associação de moradores, e não tomaram providências ainda. E a gente está vendo o resultado dessa falta de providências, não é, pessoal? Impressionante quantos problemas nesse local. Sobre o esgoto estourado e a falta de pavimentação, a gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Eles disseram que uma equipe vai ao local para fazer o levantamento e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Não há uma data, um prazo específico para isso, há apenas a sinalização dessa visita, não é, para verificar essa situação que salta aos olhos, como a gente está vendo nessas imagens aí do lado. Também falamos sobre o lixo. A Secretaria de Serviços Públicos diz que a coleta é realizada nas terças, quintas e sábados durante o dia, e que na Travessa Orlando Dias essa coleta é realizada de forma manual pelos agentes de limpeza. Pelo volume de lixo que a gente viu também no momento em que a equipe foi e pela fala dos moradores, tem alguma coisa fora do lugar em relação a essa coleta, não é? Ou seja, a continuidade dessa coleta. A gente vai seguir acompanhando também essa demanda dos moradores do Salgado, porque a situação é inadequada e insuportável também. Agora vamos para o Momento WhatsApp. O Geraldo Francisco mora no bairro Palestina, lá em Santa Cruz do Capibaribe, e mandou um vídeo para a gente reclamando da falta de calçamento e de um esgoto também em uma rua. Veja aí o vídeo que ele mandou. Olha aqui, gente. O restante da rua, como é que tá? Olha. Totalmente acabada, tá vendo aí? Totalmente acabada. Tá com fosse calçada, saneada e asfaltada. A rua nem no mapa da cidade não tá. E esse esgoto aqui, olha. Esse esgoto aqui, ó, quando entope, desce todo para aquela rua lá, a primeira rua que tem asfalto. Só Deus tem piedade, tá vendo? O negócio está difícil demais por aí também, né, Geraldo? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, viu? Eles disseram que a rua São Miguel está incluída no planejamento da gestão e integra o programa Minha Rua é Top, que contempla ações de saneamento e de pavimentação. E disse ainda que outras vias da localidade também já estão sendo beneficiadas. Então a gente vai aguardar esses benefícios também para esses moradores em Santa Cruz do Capibaribe, porque a situação nesse momento, por exemplo, é muito ruim. E a gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp. Você grava um vídeo mostrando o problema aí na sua rua, no seu bairro e manda pra gente. O número tá aí na tela, tá vendo? Tá aí na base, ó, da sua tela. 99198-8212. Agora a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a programação do Festival Viva Garanhuns. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1 que volta já. 12h, 18 minutos agora. Então estamos de volta com o seu AB1, agora 12h, 19 minutos. Hoje é dia útil, né? Segunda-feira, mas para muita gente essa semana só vai começar de verdade, ó, na quarta-feira, depois de amanhã. Por exemplo, várias escolas particulares aqui de Pernambuco decidiram imprensar essa segundona por conta do feriado de Tiradentes, amanhã. Mas fica a dúvida, como é que fica o cumprimento dos 200 dias letivos garantidos por lei, hein? A Aline Mello está chegando para conversar com a gente sobre esse assunto. A gente vai saber o que diz a regra para esses feriadões, né, Aline? Boa tarde para você. Isso mesmo, Ami. Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem explica para a gente como é que funciona tudo isso é o advogado e especialista em direito educacional, Luiz Torres Neto, que está aqui para conversar com a gente. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Primeira dúvida, cada escola pode decidir sozinha fazer essa impressão por fim de semana ou não? Boa tarde a todos, Almir, para mim é um prazer. Não, a escola não tem esta liberdade. Na realidade, o que está acontecendo em Pernambuco, nas escolas particulares, é uma obediência à convenção coletiva que tem força de lei entre as partes. Portanto, hoje, o feriado de hoje, já foi previamente planejado e convencionado entre os sindicatos, dos professores e dos estabelecimentos particulares de ensino,
e a escola não tem a liberdade de não obedecer esse imprensado. Isso funciona também para outras instituições, como hotelzinho, por exemplo? Não funciona porque a convenção coletiva ela abrange a rede particular de ensino da educação básica, infantil, fundamental e médio, e o infantil para a escola, creche para a escola. O hotelzinho não precisa obedecer o que é disposto na convenção coletiva e pode ter, portanto, uma maior flexibilidade e pode funcionar hoje. É necessário, por exemplo, repor essa aula que não vai acontecer hoje ou reorganizar o calendário letivo? Não se faz necessário, e até para tranquilizar os pais. Não é uma liberdade da escola, a escola tem que obedecer, está prevista na convenção coletiva. E como foi prevista na convenção coletiva, discutido desde o início do ano, há todo um planejamento para que mesmo com esse feriado imprensado, as escolas particulares consigam cumprir 200 dias letivos no mínimo e no mínimo 800 horas anuais. Maravilha, muito obrigada por suas informações, ou seja, não prejudica o calendário letivo, continua normalmente e a gente fica por aqui de olho para saber se as escolas estão realmente seguindo todas as normas. Esse feriado imprensado é permitido. Aline Melo para o AB1. Então, por falar em emendar o feriado, as agências do trabalho e a Casa do Trabalhador estão fechadas hoje em todo o estado. Só voltam a funcionar na quarta-feira também. Por isso, hoje não teremos as oportunidades de trabalho, mas tem direito trabalhista aqui no AB Emprego. Receber o salário em dia é o que garante as contas pagas, né? E a vida ali organizada, tudo certinho. Mas quando o dinheiro não cai na conta, a certeza vira aflição. Como honrar os compromissos, hein? Lembrando que pagar em dia é obrigação da empresa. Então, Joel Almeida está chegando ao vivo com a gente para falar se existe alguma flexibilidade na lei para a empresa atrasar o pagamento ou não. Uma boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Para responder essas e outras perguntas, a gente convidou a advogada especialista, a Valéria Soares. Valéria, boa tarde para você. O que é que a lei explica em relação a isso? Existe uma flexibilidade ou não? Boa tarde a todos que nos escutam. Vamos lá. Quanto ao salário, via de regra, não existe essa possibilidade de fazer uma flexibilização em tempos de pagamento do seu salário. Todo salário ele deve ser pago até o 5º dia útil de cada mês. O detalhe é o seguinte, o máximo que pode acontecer é das empresas elas estabelecerem dias diversos para esse pagamento. Por exemplo, eu posso fazer o pagamento de forma semanal ou de forma quinzenal. Aí não estaria mais vinculado ao 5º dia útil. Mas é o máximo que pode acontecer. Flexibilização de fato, não. É só a modificação de dias de pagamento. Se esse pagamento for semanal ou de 15 em 15 dias, existe um valor ali específico para o salário ser pago ou ele deve ser dividido de acordo com essa quantidade de vezes? Via de regra, ele é dividido de acordo com a quantidade de vezes. Lembrando que isso é um acordo realizado entre as partes e deve estar previamente notificado para o trabalhador. Ele não pode ser pego de surpresa. Quando a gente fala em atraso de salário, ele pode ser considerado só como um mês único ali. O empregador ele teve um problema na folha de pagamento, não enviou na data correta para o banco, por exemplo, e aí ele atrasou aquele único mês. É considerado só como uma vez ou tem que ser recorrente? Vamos lá. A gente tem uma possibilidade no direito do trabalho que é chamada de rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É a demissão por culpa da empresa. Quando esse atraso do salário ele acontecer uma vez esporádica, pode acontecer de você, caso deseje, como trabalhador, fazer uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho e Emprego. Por cada trabalhador, essa empresa vai receber uma multa. Se, no entanto, esses atrasos eles são recorrentes, ou seja, que todos os meses eles costumam acontecendo, você pode solicitar a chamada rescisão indireta. O que é isso? É como se você não pedisse demissão, mas como se você fosse demitido. Então, você tem todos os direitos garantidos. Inclusive, a própria lei do trabalho ela nos traz essa possibilidade. Em caso de atraso de salário, você entrar com pedido de rescisão indireta, porque geralmente atrasam outras coisas, como, por exemplo, o FGTS, que também dá direito à rescisão indireta. Só para a gente finalizar, existe uma diferença aí em relação ao salário e às férias? Teve mudança recentemente?
Teve uma mudança importante nas férias. Quando a gente trata sobre as férias, antes, qualquer situação que a gente tratava sobre a impossibilidade desse pagamento de férias, ensejava pagamento em dobro. Hoje, não mais. Você vai receber em dobro apenas se você não tirar as suas férias dentro do prazo de 12 meses. Muito obrigado pelas informações, Valéria. É isso, Almir. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado pelas informações, viu, Joel? A gente agradece a advogada também conosco aqui nesse AB Emprego. Valeu! Hoje não tem agência do trabalho funcionando, mas tem oportunidade lá no G1, tem concursos e seleções aqui no estado. Fábio Gomes está voltando ao vivo, direto da redação, para contar tudo pra gente. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui, que segue acompanhando esse AB1 no começo de semana. A gente tem diversas oportunidades no interior de Pernambuco e também no estado como um todo. São diversas vagas oferecidas através de concursos e seleções públicas, todas elas voltadas para todos os níveis de escolaridade, tanto o ensino fundamental, médio, técnico e também superior. E a gente separou uma arte com todas essas oportunidades que estão distribuídas aqui em Pernambuco. A gente consegue acompanhar aí que a maior oportunidade, com maior remuneração, pode ter cargos que têm remuneração de pelo menos R$5.000. Uma dessas oportunidades que a gente traz aqui, que está em aberto nesse momento, é para a Prefeitura de Pedras. São 170 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com inscrições que seguem até o dia 27 de abril e salários que podem chegar até R$2.000. A Câmara Municipal de São João, aqui no Agreste Pernambucano, tem 170 vagas de níveis fundamental, médio e superior, salários que vão também até R$2.000, inscrições até o dia 27 de abril. A Prefeitura de Surubim está ofertando 54 vagas de nível médio para agente comunitário de saúde e salários que podem chegar até R$3.200. As inscrições seguem até o dia 30 desse mês. E a Prefeitura de Ipubi tem também inscrições em aberto. São 156 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior, salários que podem chegar até R$3.800 e as inscrições seguem até o dia 7 de maio. A Junta Comercial do Estado de Pernambuco, a JUSEP, tem 40 vagas para os cargos de engenheiro civil, arquiteto e analistas de registro empresarial e de tecnologia da informação. Até o momento, esse é o concurso com maior remuneração. O salário pode chegar até R$ 5.200 e as inscrições seguem até o dia 5 de maio. Acessando da nossa reportagem aqui no G1, o pessoal de casa e os interessados nessa área de concurso público podem conferir o edital completo de cada uma dessas oportunidades que eu falei agora há pouco, Almir. Legal demais, hein, Fábio? Legal demais. E no G1 também tem informações sobre o Festival Viva Garanhuns. Exatamente, Almir. O Festival Viva Garanhuns vai acontecer durante o final desse mês de abril e começo do mês de maio no município de Garanhuns. Esse é um dos principais eventos do calendário festivo desse período junino da cidade e a abertura vai acontecer oficialmente no dia 30 de abril na Praça Mestre Dominguinhos. As apresentações serão de Rogério Cabra, Nando Cordel, Elba Ramalho e também do cantor João Gomes. Ao longo dos 4 dias de festas, artistas como Xande Avião, Limão com Mel, Dorival Dantas e Márcia Felipe também irão se apresentar. E esse evento é um dos principais que consolidam, né, o município como uma das principais cidades que realizam esses eventos festivos no calendário cultural da região. O Viva Garanhuns ele mantém essa proposta de oferecer uma programação diversificada, contemplando ritmos tradicionais como o forró pé de serra, o xote e também o baião, além de outras expressões culturais nordestinas. O evento também marca oficialmente o início do ciclo junino no município, que é conhecido por essa forte tradição festiva, né? Tem o Viva Garanhuns, o Festival Viva Jesus e também outros eventos como o Festival de Inverno de Garanhuns, que movimentam bastante aqui no interior de Pernambuco. Além da Praça Mestre Dominguinhos, o público também poderá acompanhar apresentações no polo montado em frente ao Parque Euclides Dourado, na Avenida Júlio Brasileiro, e nesse espaço os shows acontecem durante a tarde, ampliando essas opções de lazer para os moradores e também para os turistas que vão visitar a Cidade das Flores aqui no interior de Pernambuco. Almir. Muito bem, Fábio Gomes. Muito obrigado, então, pelas informações de hoje, os destaques do G1. Pergunto para você, amanhã você está de folga aí no feriado ou a gente está junto amanhã aqui no Batente? Estaremos juntos nesse plantão, meu amigo. Então tá certo, Fabinho. Muito obrigado, hein? Até amanhã. Até amanhã, Almir. Uma excelente tarde para você, uma excelente tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Quem vai folgar, parabéns. Para quem vai trabalhar, tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Valeu. E a seguir no AB1 tem o AB Esporte. O domingo foi bom, hein, para os times da nossa região. O Maguari venceu o Laguna e assumiu a liderança do grupo. E o Central, hein, teve um susto ali no primeiro tempo, mas a Patativa virou o jogo e conseguiu a primeira vitória na Série D do Brasileirão desse ano para animar o coração do torcedor. A gente volta já, 12h31 agora.
Então estamos de volta com o AB1 e sim, bora pro AB Esporte, porque o Central conseguiu a primeira vitória na Série D do Brasileirão. E que vitória! Foi de virada para fazer a festa da torcida no Lacerdão, em Matheus Antunes. Conte tudo pra gente, uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir, boa tarde para todo mundo que acompanha o AB1. Pois é, o torcedor da Patativa tá feliz demais da conta, porque a Patativa saiu atrás, mas no talento da bola parada de um especialista, construiu a virada. Vamos conferir essa história completa desse jogo na reportagem de Franklin, Portugal. Segundo jogo do Central em casa nesta Série D. E a torcida esperançosa compareceu. Com bola rolando, a Patativa não se intimida diante dos dinossauros da Paraíba. Pelo contrário, o Souza é que se segura como pode. Logo aos 6 minutos, Leozinho do Central chega bem. Chuta cruzado, rasteiro e perigoso. Tinha mais pressão alvinegra. Augusto Potiguar bate falta bonito e Moisés Freitas vai lá, põe para escanteio. O Central se comunicava bem de pé em pé. Belo passe de Luiz Paulo. Leozinho bate forte. No rebote, Marcelinho perde mais uma chance. E se no futebol quem não faz, hein? Muitos já sabem o resto da frase. Everton Heleno do Souza já avisava que estava por ali. Até que, de falta, ele mesmo, Everton Heleno, acerta essa cobrança no fim do primeiro tempo, punindo o Central, que criou tanto, fez tanto, mas sem balançar as redes. Foi um jogo em que o verbo faltar e variações seria determinante mesmo. Para o Central, faltavam gols. Para o Alvinegro, faltava a primeira vitória nesta Série D. E por uma falta, o Alvinegro de Caruaru estava atrás no placar. Então, quem sabe seria por uma falta também que a situação mudaria completamente. Até que veio. 1 minuto do segundo tempo. Falta para a teimosia de Augusto Potiguar, que vinha tentando. E desta vez não foi tentativa. Cobrança certeira para a ocasião de um belo gol. O Lacerdão vibra com o empate. Falta é concentração. Se você está bem concentrado, o gol vai sair. Eu treino diariamente com o professor Senna. Ele pega muito no meu pé nessas bolas paradas para me caprichar, mas ele está certo, ele sabe do meu potencial e hoje eu fui feliz com um belo gol. E se a torcida já queria a virada, o zagueiro Lazzarini dá um belo susto. Falha diante do ataque do Souza. Preocupação total naquele momento. E o mesmo Lazzarini se recupera, chegando a tempo de travar os dinossauros. Só não estava travada a bola parada do Central. Cobrança de escanteio. E o zagueiro Ítalo de cabeça faz 2-1. Muito feliz com o gol, mas mais feliz ainda com o resultado, né, cara? A gente estava devendo para nós mesmos, né, esse resultado aqui, para apresentar a nossa torcida. Na reforma do gramado, do estádio. Muito feliz. Agora é pensar no Maguari, né? Que é o nosso próximo adversário. Voltar forte aí na terça-feira e já pensar no Maguari para ir lá e conquistar mais uma vitória e estar sempre no meio do G4 ali. O Augusto Potiguar, só confiança, praticamente do meio campo, a bomba que o goleiro Moisés Freitas manda para escanteio. E ficou nisso também uma quebra de tabu. O Central nunca havia vencido o Souza da Paraíba no histórico de confrontos. Então eu procurei tranquilizar a equipe no intervalo, fiz 2 mudanças, né, os meninos entraram muito bem, tanto o Thiaguinho quanto o Thomas, né, e aí a gente conseguiu logo fazer o gol de empate e, consequentemente, em seguida, o gol da virada. Então foi uma grande vitória construída a partir do primeiro minuto de jogo, né? Às vezes as circunstâncias do jogo acabam fazendo com que você saia atrás. A gente tem que manter a tranquilidade, manter a calma para que a equipe assimile bem e consiga reverter um quadro desfavorável. Importante demais essa fala aí do professor e esse momento do intervalo, não é? Como ele é decisivo para a volta para o segundo tempo. Porque vale ressaltar também, esse gol é lindo, né? Que golaço. Mas ao mesmo tempo vale ressaltar, né, Matheus, essa questão de que no primeiro tempo o Central jogou muito bem também, não é? O golzinho lá no final de falta, de bola parada, claro, né? Dói, dá um susto e tudo, mas a equipe se comportou bem. E no segundo tempo foi lá e fez a virada, né?
Exatamente, Almir. Teve maturidade para voltar para o segundo tempo, pressionar o adversário. No segundo tempo, o Central, quando virou a partida, estava mais perto de fazer o terceiro gol do que o Souza conseguiu reagir. Então, foi muito bem na partida. As mudanças feitas por Leandro Senna também surtiram efeito. É um time que conseguiu achar a primeira vitória e a gente espera que agora decole no restante da competição. Demorou um pouquinho, 2 rodadas para despertar, ganhou a primeira e eu acredito que o Central agora despertou de vez para o restante da competição, Almir. É isso, força, avante Patativa. E além do Central, um outro time da nossa região também entrou em campo e mandou ver. Fez bonito, né, Matheus? Exatamente, Almir. Isso, assim como o Central, o Azulão também venceu. E vamos embora conferir os gols do jogo. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Eduardo Ribeiro finalizou cruzado, o goleiro do Laguna espalmou e o zagueiro Arthur Ederson aproveitou o rebote e completou para o fundo das redes. Golaço abrindo o marcador contra o Laguna. Logo em seguida, aos 45 minutos da etapa final, Eduardo Ribeiro também recebeu do lado direito de ataque, limpou o defensor e bateu de longe para acertar no ângulo. Golaço do Azulão. Fim de jogo, Maguari 2, Laguna 0. Eduardo Ribeiro jogando muita bola. É um jogador diferenciado também nessa equipe do Maguari. Uma equipe que manteve a base desde o Pernambucano. Já está um time muito bem entrosado. E também a gente espera que faça ainda mais bonito nessa 4ª divisão, Almir. Exatamente, é importante, não é? A forma como o Maguari se impõe, não é? Impõe respeito dentro, fora de casa. Tem feito bonito, de fato, jogando aí junto à sua torcida, junto ao seu torcedor. Mas é muito bom a gente ver também esse clima de confiança, né? Essa atmosfera que faz parte da equipe do Maguari e acaba sendo uma das principais características do clube, não é? Ao longo das competições. E a gente está vendo isso também aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Não à toa assumiu a liderança, né, Matheus? Exatamente. Nessa partida, vale lembrar, quem comandou o Maguari foi o auxiliar técnico Kleber Miguel. O Suede Lima estava suspenso e ele falou sobre o resultado positivo do Azulão. Vamos conferir agora as palavras dele. A partida foi excelente na perspectiva defensiva e ofensiva. A gente conseguiu ser muito equilibrado defensivamente. Ofensivamente, o jogo fala por si só pelas oportunidades que a gente perdeu de gol. A gente poderia ter sofrido um pouco menos no jogo. Era natural que a outra equipe também ela ia ganhar um pouco mais de campo na questão de marcação, pelo fato de que eles estavam perdendo o jogo. E isso aí, com o tempo, no segundo tempo, foi prejudicando a gente, mas a gente foi conseguindo equilibrar um pouco o jogo e depois se sobressair assim como no primeiro tempo. Acho que foi um resultado justo para a gente, para seguir na competição e pelos objetivos que a gente quer para a temporada. É isso aí, parabéns para a turma do Maguari, hein? Parabéns! E com esses resultados, vamos dar uma olhadinha na classificação, Matheus? Vamos embora, acompanha comigo aqui no telão como é que está o grupo do Central e do Maguari, o grupo A8 da competição. Maguari chegou à liderança com 6 pontos, saldo de gol de 4, mas vale lembrar que tem 2 times que estão com um jogo a menos, que é o América de Natal e o ABC. Essa partida vai ser realizada na quarta-feira, esse clássico potiguar, e pode ser que o América ultrapasse o Maguari ou o ABC ultrapasse o Central na tabela. O América, então, está em segundo colocado, logo atrás do Maguari, mas também com 6 pontos, e é o único invicto 100% na competição em toda a Série D, é o América de Natal. O Central chegou com a vitória à 3ª colocação, e o ABC vem logo atrás com 3 pontos. Souza e Laguna fecham essa tabela de momento na 4ª divisão do Grupo A8. Almir. Muito bem, Matheus Antunes. Vamos seguindo porque esse fim de semana também foi animado na Copa TV Asa Branca de Futsal, né não? Conte pra gente como é que foi a segunda rodada da competição. Almir, a segunda rodada dos grupos C e D animou a cidade de Caruaru e muitos times que representaram outras cidades daqui da região. 4 partidas aconteceram no Sesc Caruaru, com direito a resultados importantes e muita emoção. Teve time garantindo classificação, time sendo eliminado e muito gol bonito. Simbora conferir os resultados dessa rodada? Também aqui com a gente, na imagem na tela, Grupo C, Catende 3, Caruaru, a seleção de Caruaru 6, Carauatã 5-4 contra João de Deda. No Grupo D, Sertânia 3-1 em Galorote, São Bento do Una. Brejo da Madre de Deus goleou 3-0 contra a seleção de Agrestina. E com esses resultados, nós já temos a tabela atualizada para mostrar a vocês e confere também aqui no telão.
Já temos classificados, como a gente falou. Os classificados são a seleção de Caruaru e Carauatã, que é lá de Gravatá. Esses dois times já avançaram para a próxima fase. João de Dédé e Catende, infelizmente, caíram fora do torneio. E no grupo D, o Brejo da Madre de Deus, a seleção de Brejo, também já garantiu a vaga. E os últimos podem definir na próxima rodada. A segunda vaga aqui no grupo D. Sertânia está de momento com 3 pontos, garantindo essa vaga. Mas Galorote e Agrestina ainda têm chances também de buscar essa classificação. Essa última rodada vai pegar fogo. E para vocês conferirem mais informações sobre a Copa TV Asa Branca e o universo esportivo aqui pertinho da gente, falando dos nossos times Central e Maguari, vocês podem conferir lá no nosso portal GE Caruaru e Região, que tem tudo lá muito bem explicado, informativo, só o melhor para vocês. Pessoal, um cheiro e Almir, forte abraço e até amanhã na nossa labuta aqui no feriado. Tamo junto no feriado, né, Matheus? Valeu, grande abraço para você, até amanhã. A seguir no AB1, a gente vai mostrar que a casa em que viveu a escritora Clarice Lispector, aqui em Pernambuco, no Recife, infelizmente está esquecida. Mas um projeto para restaurar essa casa e preservar a memória da escritora está pronto. E precisa de recursos para ser colocado em prática. 12h, 43 minutos, a gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h, 46 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito agora. A gente dá uma passadinha no centro da cidade, percebe aí os efeitos da chuva, ó. Asfalto molhado, ali o pessoal saindo da rua Armando da Fonte, na esquina do Grande Hotel. Esse cruzamento aí com a Avenida Rio Branco é sempre um lembrete importante para o condutor de veículos, para o piloto de motos também. Muito cuidado, né? Cuidado no asfalto, cuidado no calçamento, na terra. A gente já sabe que quando chove a gente perde aderência. É importante ter muito cuidado na condição aí dos veículos, dos carros, caminhões, ônibus, motocicletas, enfim, e pedestres circulando também ali no centro da cidade, nessas imagens ao vivo. E grandes escritores que deixaram um legado de obras importantes em todo o mundo, geralmente têm o arquivo pessoal e literário preservado em instituições que mantêm viva a memória desses escritores. São lugares que recebem muitos visitantes. Mas no Recife, a casa em que viveu a escritora Clarice Lispector, no centro da cidade, infelizmente está assim, ó, esquecida. Um descaso com a obra dessa autora, que morreu em 1977, mas continua sendo muito admirada em vários países. Os livros dela foram traduzidos em mais de 40 idiomas. Imagina! Em um projeto para restaurar a casa e preservar a memória de Clarice, está pronto, mas precisa de recursos para ser colocado em prática. Um casarão em ruínas, com todas as cicatrizes de 50 anos de abandono. O teto desabou. As divisórias internas que separavam os 2 andares também despencaram. Por dentro, muito lixo e entulho. Um desprezo à memória de uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Acredite, foi neste sobrado que Clarice Lispector passou toda a infância e parte da adolescência. Ela nasceu na Ucrânia e veio com a família para o Nordeste aos 2 anos de idade, fugindo da perseguição aos judeus. Filha de um mascate e de uma dona de casa, caçula de 3 irmãs, Clarice passou primeiro por Alagoas, mas foi em Pernambuco que os Lispector se instalaram, acolhidos pela colônia judaica. A avó de Moisés Wolfson era amiga da mãe de Clarice. Como aqui era bem mais evoluído, já existia sinagoga, já existia todo o comércio em ascensão, já existia centro israelita, cemitério israelita, ela convenceu a Mânia, que é a mãe de Clarice, a vir para Recife. E esse prédio foi alugado por minha avó, facilitando a vinda dos Lispector de Alagoas para Recife. Isso ela chegou aqui em 1925. O pai de Moisés era o melhor amigo da escritora. Eu cresci ouvindo histórias de Clarice. Papai conviveu com ela 10 anos. Tem contos no livro Felicidade Clandestina, que são contos que eu, lendo o conto, eu estou vendo papai participando do conto. Este livro inspirou os diretores pernambucanos Beto Normal e Marcelo Gomes a fazerem o curta-metragem Clandestina Felicidade. O livro e o filme falam da infância de Clarice Lispector no Recife.
o que ela observava e o desejo que tinha de ler livros que muitas vezes não podia comprar. Foi essa ligação afetiva com a memória de Clarice que despertou uma reação. Vendo esse prédio totalmente abandonado, eu procurei, pesquisei como transformar esse prédio num espaço cultural. E a partir de 2025 a gente evoluiu, criamos a Associação Casa Clarice Lispector. Para quê? Para valorizar e mostrar para quem é Clarice no mundo. As portas e janelas estão lacradas com tijolo e cimento. Uma tela reveste o prédio para proteger quem passa na calçada. Com as rachaduras e infiltrações, o reboco está caindo aos pedaços, sem contar o acúmulo de lixo e as fogueiras acesas na parede lateral. O projeto de arquitetura e de recuperação da parte estrutural do prédio está pronto. O sobrado ele foi tombado e ele encontra-se exatamente só o invólucro. Dentro a gente tem algumas madeiras, alguma memória que a gente conseguiu resgatar. Hoje a situação é crítica desse prédio? A situação é crítica. Colocamos essa proteção. Isso pode mudar. Com a restauração, o prédio ficaria assim. Um espaço ressignificado para celebrar a memória de Clarice Lispector num museu dedicado à escritora. Este vídeo mostra como vai ser o espaço cultural. Temos um projeto lindo pela frente. É a gente trazer cultura e vida para um bairro, para uma cidade. A gente vai ter biblioteca, a gente vai ter um café, a gente vai ter um auditório. E vai ter algumas relíquias guardadas pela família de Clarice. Livros e objetos pessoais dela, como a máquina de datilografia, o telefone, os prêmios e os quadros que ela pintou. Mais um talento de Clarice que deixou mais de 20 telas. São mais de 300 itens que já estão mais ou menos elaborados, doados de quem? Doados do filho de Clarice, de Paulo Gugel Valente, doados da biógrafa de Clarice, Teresa Monteiro, que é uma pessoa fantástica, está doando livros em chinês, croata, livros em alemão, livros raros. E os livros que ela lia também. E os livros que ela lia, exatamente. Nosso objetivo é realmente restaurar a memória de Clarice Lispector desse bairro da Boa Vista, que foi de onde ela aprendeu a ler e a escrever. Trazer Clarice para Recife, de onde ela saiu. Mas para que isso aconteça, é preciso conseguir recursos para a restauração do prédio. O primeiro passo foi dado. O projeto foi aprovado para captar doações do dinheiro que seria destinado ao imposto de renda. A consultora Rosiana Faneco explica como esse investimento pode ser feito através da Lei Rouanet. Pode fazer a destinação de parte do imposto que foi apurado para o projeto específico, sem gastar absolutamente nada. É uma dedução de parte do imposto de renda devido. Qual a vantagem para a empresa? A vantagem, ela vai ter responsabilidade social, ela vai ter a divulgação da marca dela agregada a um projeto tão importante como esse. Além do que, ela vai deixar em Pernambuco os recursos que poderiam ser destinados para o Brasil inteiro. Uma esperança para revitalizar esse espaço da cidade que já conheceu dias melhores. O universo de Clarice no Recife girava em torno da Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista. Ela morava no casarão bem em frente. Aqui ela conheceu o carnaval, que nunca mais saiu da memória. Na rua ao lado, descobriu uma livraria, onde despertou a paixão pelos livros. Ela estudou em escolas deste bairro. Clarice saiu do Recife aos 15 anos de idade, mas levou as lembranças, a vivência e o amor definitivo pela literatura. O Recife ficaria gravado para sempre no coração da escritora, que traduziu em palavras o que trouxe da infância. Eu morei em Recife, eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. O Recife é responsável pela literatura dela? Sem dúvida. Eu nem hesitaria na sua afirmação. Eu assinaria embaixo, acredito que ela também. Porque o essencial da literatura dela é feito aqui, porque a sensibilidade dela, ela foi formada, essa sensibilidade foi formada em Recife.
os cheiros, a vontade de livro, a forma de viver, a aparente estranheza do mundo, foi em Recife. Ela educou isso aqui e leva para o mundo afora. Professor de literatura há 45 anos, o acadêmico Lourival Holanda é um estudioso da obra de Clarice e fala com paixão da marca extraordinária que ela deixou na literatura brasileira. A primeira imagem que vem a nós é a questão da singularidade, um fenômeno que não obedece às regras, às leis normais. Clarice é um bicho estranho na literatura brasileira. Ela está fora de escola, ela está fora de qualquer desses padrões e tal. Ela vai cumprir, vai alargar a língua brasileira já. Ela, Guimarães Rosa e tal, eles vão alargar a língua nacional, que nunca mais vai ser a mesma depois da passagem de Clarice. E é uma escrita aparentemente simples e ao mesmo tempo abissal. Clarice sempre criou histórias e começou a registrá-las assim que aprendeu a ler e a escrever. Na adolescência, teve uma produção intensa e caótica, como ela mesma definiu. Clarice não se considerava uma escritora profissional, mas deixou uma obra grandiosa, de alcance mundial. Publicou contos, crônicas, romances, escreveu para jornais e revistas. Deixou livros infantis com histórias que escreveu para os 2 filhos. É a escritora brasileira mais lida no mundo. Foram mais de 20 livros traduzidos em pelo menos 32 idiomas, com versões também em braille. Marcou gerações de leitores, entre eles a atriz Beth Goulart, que interpreta Clarice no teatro há 15 anos. Minha relação com Clarice Lispector começou na minha adolescência, quando eu tive a sensação de que só ela me conhecia, porque ela me olhava por dentro. Essa é a força da obra de Clarice Lispector. Ela consegue olhar dentro de nós e nos transformar através de suas palavras tão sensíveis, tão amplas, tão transformadoras. E a partir daí, dessa vontade de conhecer mais profundamente Clarice, eu sempre desenvolvi a vontade de fazer alguma coisa sobre Clarice. O tempo foi passando, eu fui lendo toda a obra de Clarice, até que eu decidi fazer um espetáculo sobre ela. Fiz 2 anos de pesquisa, aprofundei esse conhecimento sobre Clarice e criei o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, e que me dá uma alegria imensa. Clarice morreu um dia antes de completar 57 anos de câncer no ovário. Além de escritora brilhante, era uma mulher muito bonita, elegante e chamava a atenção pelo jeito de falar, que muitos achavam que era um sotaque. Me chamar de estrangeira é bobagem. Em meu R, pensam que é sotaque, mas não é, língua presa. Aurora é língua presa. Nada mais justo do que honrar o legado de Clarice no Recife, recuperando a casa da infância da escritura. O Recife deve isso a Clarice? Sim, acho que sim. É o mínimo, certo? Porque a Clarice é que levou, em boa parte, a imagem do Recife mundo afora. O Recife está devendo a Clarice. Clarice escreveu mais de 50 textos sobre Recife, enaltecendo as belezas, a vida dela no Recife, e a gente não teve a oportunidade ainda de retribuir. Eu acho que o museu vai ser uma retribuição incrível para Clarice Lispector. Então, viva Clarice Lispector. E assim a gente termina o seu AB1 dessa segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, feriado de Tiradentes, hein? A partir das 11h45. Grande abraço para todo mundo e até lá, se Deus quiser.